Meu nome é Claire, tenho 34 anos e sou advogada em Paris. Minha vida poderia parecer perfeita por fora, uma carreira de sucesso, um apartamento suntuoso no Marais e Marc, meu marido, um talentoso chefe e proprietário de um restaurante estrelado. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, algo está faltando. Nosso cotidiano é marcado pelos horários exigentes de Marc, muitas vezes ausente, até mesmo nas noites em que chego tarde do escritório. Os jantares a dois tornaram-se raros, substituídos por pratos requentados que como sozinha, acompanhada por meus pensamentos melancólicos. Marc é apaixonado pelo seu trabalho, uma qualidade que admiro nele, mas essa paixão cavou um abismo entre nós. Há dias em que me pergunto se ainda compartilhamos algo além do nosso endereço. Essa distância emocional me pesa. Tentamos conversar sobre a situação, mas cada conversa parece girar em círculos, terminando muitas vezes com desculpas de ambas as partes, sem que nada realmente mude. Sinto-me sozinha e a solidão pode ser uma armadilha insidiosa. Foi em uma dessas noites solitárias que tudo mudou. Era um sábado à noite e estávamos convidados para jantar na casa dos pais de Marc. Toda a família estava presente, incluindo Thomas, o irmão mais novo de Marc. Thomas e eu sempre tivemos uma boa relação. Ele é o oposto de Marc, descontraído, charmoso e sempre pronto para fazer rir. Naquela noite, ele parecia ainda mais encantador do que de costume. Talvez eu estivesse mais vulnerável ou talvez algo nele tenha me atraído de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. O jantar transcorreu normalmente, mas eu não conseguia deixar de notar os olhares furtivos que Thomas me lançava. Senti um calor estranho me invadir toda vez que nossos olhos se encontravam. Após a refeição, nos encontramos sozinhos no terraço, afastados dos outros. A conversa era leve, mas havia uma tensão palpável, uma eletricidade no ar que não podia ser ignorada. Você parece preocupada, Claire, ele disse, seus olhos buscando os meus na penumbra. Está tudo bem. Hesitei, mas decidi me abrir. Afinal, ele era o irmão de Marc e talvez pudesse me ajudar a entender o que eu estava sentindo. É complicado, Thomas, respondi. Marc e eu estamos passando por um período difícil. Ele está tão envolvido com o trabalho que sinto que não importo mais para ele. Thomas assentiu, visivelmente atento. Entendo, ele disse suavemente. Marc sempre foi apaixonado pela culinária, mas isso não deveria fazer você se sentir menos importante. Essas palavras, tão simples e reconfortantes, tiveram um efeito profundo em mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me compreendida, ouvida. Continuamos a conversar, compartilhando nossas frustrações e esperanças. Em determinado momento, sem saber como, nossas mãos se tocaram. Esse simples contato enviou uma onda de choque pelo meu corpo, despertando sentimentos que eu pensava estarem mortos. Naquela noite, ao voltar para casa, os pensamentos sobre Thomas não saíam da minha mente. Marc ainda estava acordado, mergulhado na leitura de um livro de receitas. Deslizei silenciosamente para o quarto, tentando organizar minhas emoções. Como pude deixar isso acontecer? No entanto, uma parte de mim não conseguia negar a excitação que esse encontro havia despertado. Nos dias seguintes, me surpreendi aguardando ansiosamente nossos próximos encontros familiares. Cada encontro com Thomas se tornou uma fuga, um momento roubado à monotonia da minha vida conjugal. Aos poucos, nossa cumplicidade se transformou em algo mais profundo, mais intenso. Trocávamos mensagens, olhares cúmplices, toques discretos, mas cheios de promessas. No fundo, eu sabia que esse caminho era perigoso, que estava brincando com fogo. Mas a atenção e o afeto que recebia de Thomas eram como uma droga da qual eu não conseguia me livrar. Sentia-me viva novamente, redescobrindo sensações esquecidas. E assim, apesar dos avisos da minha consciência, deixei-me levar por uma espiral de emoções e desejo. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Passava longos momentos revivendo nossos encontros, cada sorriso, cada olhar de Thomas. O sentimento de culpa estava presente, claro, mas era ofuscado pela paixão nascente que me consumia. Os encontros familiares tornaram-se para mim ocasiões preciosas, onde cada momento passado com Thomas era um tesouro a ser guardado. Uma noite, Marc tinha que trabalhar até tarde no restaurante e eu decidi sair para tomar um drink com amigos. Na verdade, era uma desculpa para ver Thomas. Havíamos marcado um encontro em um pequeno bar discreto em Montmartre, longe de olhares indiscretos. Ao entrar no bar, meu coração disparou. Thomas já estava lá, sentado em uma mesa em um canto escuro. Ele me recebeu com um sorriso que derrubou todas as minhas barreiras.
Claire, você está deslumbrante esta noite, ele disse, levantando-se para me beijar no rosto. O contato de seus lábios na minha pele me fez arrepiar. Pedimos taças de vinho e começamos a conversar sobre tudo e nada, mas havia uma tensão subjacente que não podia ser ignorada. Com o passar das taças, nossas conversas tornaram-se mais pessoais, mais íntimas. Thomas falou sobre suas frustrações, seus sonhos, suas esperanças. Eu fiz o mesmo, desabafando como não fazia há muito tempo. Com a ajuda do álcool, as barreiras foram se desfazendo pouco a pouco. Em determinado momento, nossas mãos se entrelaçaram sobre a mesa e, sem pensar, cedi ao impulso que ardia em mim há semanas. Nossos lábios se encontraram em um beijo apaixonado, desesperado. Esse primeiro beijo foi um gatilho. Depois daquela noite, era impossível voltar atrás. Começamos a nos encontrar secretamente, aproveitando cada momento roubado para ficarmos juntos. Eu vivia em uma dualidade constante, dividida entre o meu papel de esposa e o de amante secreta. Cada encontro com Thomas era um misto de culpa e prazer, um coquetel inebriante que me viciava. Nossos encontros tornaram-se cada vez mais audaciosos. Uma tarde, enquanto Mark estava viajando para um evento culinário, Thomas e eu decidimos nos encontrar na casa dele. A excitação e o medo de sermos pegos adicionavam uma nova dimensão ao nosso relacionamento. Assim que atravessei a porta, ele me puxou para si e nos entregamos à nossa paixão, esquecendo o mundo exterior. Entre carícias, falávamos sobre nossas vidas, nossos sonhos. Thomas me escutava com uma atenção que eu não sentia há muito tempo. Ele me fazia sentir viva, desejada. Mas essa relação tinha um preço. Cada retorno à realidade era mais difícil, cada mentira para Mark pesava mais. Eu sabia que o que estava fazendo era errado, que estava traindo a confiança de um homem que me amava. No entanto, não conseguia parar. Thomas havia se tornado meu refúgio, minha válvula de escape. As coisas tomaram um rumo ainda mais arriscado durante um fim de semana em família. Estávamos todos reunidos na casa dos pais de Mark para comemorar o aniversário de seu pai. O ambiente era festivo, mas eu não conseguia parar de procurar Thomas com os olhos. Cada momento perto dele era uma tortura doce amarga. Em determinado momento, saí para o jardim para respirar um pouco. Thomas me seguiu logo depois, sob o pretexto de fumar um cigarro. Você me deixa louco, Claire, ele sussurrou, aproximando-se de mim. Não suporto mais esses segredos. Eu preciso de você. Suas palavras ressoaram em mim, despertando sentimentos contraditórios. Antes que eu pudesse responder, ele me puxou para si e nos beijamos com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Um jovem primo, curioso para saber o que estávamos fazendo, saiu discretamente e nos pegou no flagra. O choque em seus olhos era evidente e eu sabia que nosso segredo não duraria muito tempo. Nos dias que se seguiram, vivi com medo de que nosso segredo fosse revelado. Cada vez que o telefone tocava ou alguém batia à porta, meu coração disparava. O jovem primo, Pierre, tinha apenas 10 anos, mas seu olhar havia sido muito eloquente. Temia o momento em que ele falaria, em que nossa relação seria exposta. Thomas, por sua vez, tentava me tranquilizar. Pierre não vai dizer nada, ele repetia, mas eu via a preocupação em seus olhos. Continuamos a nos ver, mas a despreocupação havia desaparecido, substituída por uma ansiedade constante. Sabíamos que estávamos brincando com fogo e cada dia que passava parecia nos aproximar mais da catástrofe. Então, chegou o dia em que o inevitável aconteceu. Era um domingo à tarde e Mark e eu estávamos convidados para almoçar na casa dos seus pais. A atmosfera estava tensa e eu me sentia como uma criminosa esperando seu verdito. No meio da refeição, Pierre, sentado em frente a mim, não parava de me lançar olhares nervosos. Seu comportamento não passou despercebido aos olhos atentos de sua mãe, que finalmente perguntou o que estava acontecendo. Nada, mamãe, ele respondeu, mas sua voz tremia. Pierre, diga a verdade, insistiu a mãe. Foi então que ele soltou a bomba. Eu vi Claire e Thomas se beijando no jardim outro dia, ele disse com uma voz fraca. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim, depois para Thomas. Mark, sentado ao meu lado, ficou pálido. Claire, isso é verdade? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu não consegui mentir. Sim, Mark. É verdade, confessei, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. O resto é um borrão na minha memória. Mark se levantou bruscamente e saiu da casa sem dizer uma palavra.
A família estava em estado de choque e os pais de Mark tentaram entender o que havia acontecido, mas eu não tinha forças para explicar. Thomas ficou ao meu lado, mas pude ver a culpa e a tristeza em seus olhos. O trajeto de volta ao nosso apartamento foi silencioso. Mark não dizia nada, suas mãos estavam firmemente no volante. Uma vez que chegamos, ele pegou algumas coisas e saiu, me deixando sozinha com minha culpa. Os dias que se seguiram foram dos mais sombrios da minha vida. Mark não atendia minhas ligações e eu sabia que nosso casamento estava desmoronando. Thomas tentava me apoiar, mas eu sentia que nossa relação havia perdido sua magia, substituída pela dor e pelo arrependimento. Uma semana depois, Mark pediu o divórcio. Encontramo-nos uma última vez em um café para discutir os detalhes. Não posso te perdoar, Claire, ele disse, com os olhos cheios de tristeza. Eu te amava, mas você me traiu da pior maneira possível. Suas palavras foram como uma facada. Tentei-me explicar, dizer o quanto eu me arrependia, mas nada adiantava. Mark estava determinado a seguir em frente. Naquele dia percebi que havia perdido o homem que amava por causa das minhas próprias fraquezas. Thomas, apesar de tudo, permaneceu ao meu lado. Ele me confessou que tinha sentimentos sinceros por mim, mas isso só aumentava a minha confusão. Eu estava dividida entre a culpa por Mark e os sentimentos que tinha por Thomas. Cada dia era uma luta interior, uma batalha entre o que eu sentia e o que sabia ser certo. Finalmente, decidi me afastar. Tirei algumas semanas de folga do escritório e fui sozinha, para longe de Paris, refletir. Precisava entender o que realmente queria, fazer um balanço da minha vida. Esse período de solidão me permitiu ver as coisas de outra forma. Percebi o quanto havia machucado Mark, o quanto havia decepcionado minha própria família e a dele. Também entendi que, apesar de tudo, tinha sentimentos profundos por Thomas, mas que nosso relacionamento estava baseado em traição. Ao voltar para Paris, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Encontrei-me com Thomas e expliquei que precisávamos nos separar. Eu te amo, Thomas, disse com lágrimas nos olhos, mas não podemos continuar assim. Causamos muita dor ao nosso redor. Ele tentou me convencer a ficar, mas eu estava determinada. Nos separamos em bons termos, mas com o coração pesado. A separação de Thomas foi devastadora. Cada canto de Paris me lembrava os momentos que passamos juntos. Mas eu sabia que era necessário. Mark, por sua vez, havia-se mudado e eu recebia regularmente documentos relativos ao nosso divórcio. Cada envelope era um lembrete brutal da vida que eu havia destruído. No trabalho, tentei manter uma fachada profissional, mas meus colegas perceberam minha mudança de humor. Um dia, minha amiga e colega Sophie me chamou de lado. Claire, você parece exausta. O que está acontecendo? Hesitei, mas finalmente decidi contar parte da verdade. Mark e eu terminamos, disse com a voz trêmula. E há outra pessoa, ou melhor, havia. Sophie escutou em silêncio, depois segurou minha mão. Você sabe, todos cometem erros. O que importa é o que você faz depois. Talvez você devesse falar com alguém, um profissional. Suas palavras ressoaram em mim. Decidi procurar um terapeuta para me ajudar a atravessar esse período difícil. As sessões foram dolorosas, mas me ajudaram a entender minhas motivações, a aceitar meus erros e a olhar para o futuro de uma nova forma. Enquanto isso, a situação com Mark ficava cada vez mais complicada. Tínhamos bens em comum para dividir e cada encontro com os advogados era uma provação. Mark estava distante, quase frio, e eu sabia que era sua maneira de se proteger. Um dia, ao sairmos do escritório do nosso advogado, tentei falar com ele pela última vez. Mark, sinto muito por tudo, comecei com lágrimas nos olhos. Sei que estraguei tudo, mas queria que você soubesse que me arrependo profundamente. Ele me olhou por um instante, seus olhos refletindo uma dor profunda. Claire, é tarde demais para desculpas. Precisamos seguir em frente, cada um do seu jeito. Suas palavras foram como um soco no estômago. Percebi que, apesar dos meus arrependimentos, certas coisas não podiam ser consertadas. A culpa me consumia, mas eu precisava aprender a viver com isso. Meu terapeuta me ajudou a entender que eu não podia mudar o passado, mas podia escolher como agir no futuro. Meses passaram e pouco a pouco comecei a reconstruir minha vida. Reatei laços com amigos que havia negligenciado, voltei a fazer atividades que amava. A dor ainda estava lá, mas tornava-se mais suportável. Mark e eu finalizamos nosso divórcio e ele deixou Paris para abrir um novo restaurante no interior.
Desejei-lhe sinceramente sucesso, mesmo que nossa história tivesse terminado. Um dia, enquanto folheava álbuns de fotos, encontrei imagens do nosso casamento. As lembranças inundaram minha mente, submergindo-me em emoções. Era outra vida, outra época. Percebi então que ainda tinha um longo caminho a percorrer para encontrar a paz interior. Foi nesse momento que Thomas me contatou. Ele queria me ver, falar sobre o que havia acontecido. Relutante no início, acabei aceitando. Encontramo-nos em um café como no início do nosso relacionamento. Thomas havia mudado. Parecia mais maduro, mais reflexivo. Claire, sinto muito por tudo que passamos, disse sinceramente. Ainda te amo, mas entendo se você quiser virar a página. Suas palavras reacenderam sentimentos em mim, mas estava determinada a não cometer os mesmos erros. Thomas, preciso de um tempo para mim, respondi suavemente. Machucamos muitas pessoas e preciso descobrir quem sou antes de considerar algo novo. Ele aceitou minha decisão com uma nova maturidade. Mantivemos contato, mas nossa relação evoluiu. Não éramos mais amantes secretos, mas amigos que se apoiavam mutuamente em busca de redenção. Com o tempo, a vida seguiu seu curso. Encontrei um novo equilíbrio, uma nova serenidade. A dor da traição foi-se dissipando lentamente, substituída por uma determinação de não repetir os erros do passado. Aprendi a me perdoar, a aceitar que sou humana, com minhas fraquezas e forças. Um ano após a separação de Mark, a vida havia voltado ao normal. No entanto, uma parte de mim ainda estava marcada por esse período da minha vida. Concentrei-me no meu trabalho, nos amigos e na terapia, buscando aprender com meus erros passados. Thomas e eu mantivemos uma relação amigável, mas estava claro para ambos que não podíamos voltar atrás. Uma noite, ao voltar para casa depois de um longo dia no escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Mark, meu coração disparou ao ver seu nome no visor. Não ouvi a sua voz há meses e temia o que ele pudesse ter a dizer. Claire, é o Mark, preciso falar com você. Pode me encontrar no café onde íamos sempre. Sua voz estava tensa e eu podia sentir que havia algo importante por trás desse telefonema. Cheguei ao café alguns minutos antes dele, com a mente a mil. Quando Mark entrou, ele parecia cansado, mas determinado. Sentamo-nos em uma mesa num canto, longe dos outros clientes. A atmosfera estava carregada de lembranças e de coisas não ditas. Claire, queria te ver porque pensei muito sobre tudo o que aconteceu, ele começou, com os olhos fixos na xícara de café. Nossa relação, nossa separação e o que isso significa para mim. Aguardei em silêncio, sentindo que o que ele diria era crucial. Percebi que, apesar da dor e da traição, também tive uma parcela de responsabilidade no que aconteceu, ele continuou. Me envolvi demais no trabalho, negligenciei nossa relação. Não digo que o que você fez foi justificável, mas entendo agora o que pode ter-te levado a buscar em outro lugar o que não encontrava mais comigo. Suas palavras foram um bálsamo para minhas feridas. Senti as lágrimas subirem, mas as contive. Obrigada, Mark, murmurei. Sei que cometi erros terríveis e lamento profundamente pela dor que te causei. Ele assentiu e pela primeira vez em muito tempo, vi uma luz de compreensão em seus olhos. Acho que ambos precisamos virar a página, realmente começar uma nova vida. Queria-te dizer que te perdoo e desejo que encontre a felicidade. Essas palavras, tão simples mas tão poderosas, me libertaram de um peso imenso. Passamos ainda um tempo conversando, relembrando bons e maus momentos, despedindo-nos de uma forma que não havíamos conseguido antes. Ao sair do café, senti um misto de tristeza e alívio. Era o fim de um capítulo doloroso, mas também o começo de uma nova página. Algumas semanas depois, recebi uma oferta de um grande escritório de advocacia em Nova York. Era uma oportunidade que não podia recusar. Decidi partir, deixar para trás as lembranças e os erros e começar uma nova vida em uma nova cidade. Antes de partir, encontrei Thomas uma última vez. Marcamos encontro no mesmo café onde Mark e eu havíamos nos despedido. Thomas parecia feliz por mim, mas eu podia ver a tristeza em seus olhos. Vou sentir sua falta, ele disse com um sorriso triste. Eu também, respondi. Mas acho que é o melhor para nós dois. Demos um último beijo de despedida, cheio de ternura e arrependimento. Depois fui embora determinada a começar este novo capítulo da minha vida com coragem e esperança. Minha chegada a Nova York foi ao mesmo tempo empolgante e intimidante. A cidade era imensa, cheia de possibilidades e desafios.
Mergulhei no meu trabalho com uma energia renovada, determinada a provar meu valor e a construir uma nova vida. Os meses passaram e aos poucos encontrei meu lugar nessa nova cidade. Conheci novas pessoas, fiz amigos e comecei a explorar o que a vida tinha a oferecer. Aprendi a me perdoar, a aceitar meu passado e a avançar com determinação. Um dia, enquanto caminhava pelo Central Park, recebi uma mensagem inesperada de Mark: queria apenas te dizer que abri meu restaurante. Chama-se Nouvelle Ville. Se estiver de passagem, será sempre bem-vinda. Sorri ao ler essas palavras. Era um sinal de que ambos havíamos encontrado uma maneira de virar a página, de começar uma nova vida. Guardei o telefone e continuei a caminhar, com o coração mais leve do que nunca. O tempo em Nova York me transformou de maneiras inesperadas. Longe de Paris, longe dos meus erros passados, encontrei uma nova perspectiva sobre minha vida. Aprendi a me perdoar, a aceitar minhas fraquezas e a focar no futuro. Meu trabalho no escritório de advocacia era exigente, mas me permitiu florescer profissionalmente e redescobrir minha paixão pela justiça. Longe dos dramas e arrependimentos, comecei a frequentar grupos de apoio para pessoas que passaram por experiências similares. Esses encontros me ajudaram a entender que não estava sozinha, que outros também haviam cometido erros e estavam buscando se reconstruir. As histórias compartilhadas me ofereceram novas perspectivas e um senso de comunidade. Um dia, durante uma dessas reuniões, conheci um homem chamado Daniel. Ele era fotógrafo, recentemente estabelecido em Nova York após uma separação dolorosa. Nossas histórias tinham ressonâncias surpreendentes e rapidamente desenvolvemos uma amizade sincera. Daniel me ensinou a ver o mundo de uma nova forma, através das lentes de sua câmera. Passamos horas explorando a cidade, capturando momentos efêmeros e cenas do cotidiano. Com o tempo, nossa amizade se transformou em algo mais profundo. Daniel era paciente, compreensivo e me mostrou que o amor podia renascer mesmo após as piores tempestades. Tomamos nosso tempo, construindo nossa relação sobre bases sólidas, sem pressa. Uma noite, enquanto assistíamos juntos ao pôr do sol da ponte do Brooklyn, Daniel segurou minha mão e olhou nos meus olhos. Claire, você me mostrou que é possível reconstruir a vida após as piores tempestades. Eu te amo e quero construir um futuro com você. Suas palavras tocaram uma corda sensível em mim. Percebi que, apesar de tudo, havia encontrado alguém que me aceitava com minhas falhas e forças. Eu também te amo, Daniel, respondi, emocionada. Vamos construir esse futuro juntos. Nossa relação floresceu e, com o tempo, senti que finalmente podia virar a página do meu passado. As lembranças de Mark e Thomas ainda estavam lá, mas faziam parte de outra vida, outra época. Aprendi com meus erros e essas lições me tornaram mais forte, mais resiliente. Mark e eu mantivemos um contato esporádico. Ele me enviou fotos de seu restaurante, que prosperava. Nouvelle Vie tornou-se um símbolo de renascimento, não apenas para ele, mas também para mim. Soube que Thomas encontrou alguém especial e, embora isso tenha-me tocado levemente, fiquei feliz por ele. Todos nós merecíamos encontrar paz e felicidade. Um dia, enquanto caminhava pelas movimentadas ruas de Manhattan, meu telefone tocou. Era um convite para uma reunião de ex-alunos do meu colégio em Paris. A ideia de voltar para lá, de rever rostos do passado, era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Após discutir com Daniel, decidimos ir juntos. Essa viagem seria uma oportunidade de mostrar o quanto havia mudado, o quanto havia evoluído. De volta a Paris, as lembranças voltaram com força. Cada esquina, cada café, cada ponte estava impregnada da minha história. Reencontrei amigos, antigos colegas e até mesmo Mark, que veio à reunião. Nosso encontro foi cheio de nostalgia, mas também de reconhecimento. Ambos havíamos percorrido um longo caminho e isso era visível. Fico feliz em te ver feliz, Claire, disse Mark, com um sorriso sincero nos lábios. Ambos merecemos esse novo começo. A reunião terminou em uma nota positiva e Daniel e eu passamos alguns dias explorando Paris, minha cidade natal, com novos olhos. Foi uma viagem de reconciliação com o meu passado, mas também de celebração do meu presente e futuro. De volta a Nova York, abracei essa nova vida com uma imensa gratidão. Passei por provas, cometi erros, mas também encontrei a força para me reerguer e me reconstruir. Meu percurso me ensinou a apreciar cada momento, a viver plenamente. Enquanto me sentava em um banco no Central Park, observando as pessoas passarem, senti uma paz interior profunda. Finalmente estava em harmonia comigo mesma, pronta para receber tudo o que o futuro me reservava.
Minha vida estava longe de ser perfeita, mas era autêntica, rica de lições e experiências. E isso, no final das contas, era o que fazia toda a sua beleza.